Bom dia, lamparinas! Ótima segunda-feira para todos. Hoje estamos aqui em um horário mais cedo por conta de compromissos pessoais, então nós vamos começar a nossa reflexão de hoje um pouquinho mais cedo, meia horinha aí mais cedo. Mas não fiquem tristes porque vai ficar salvo aqui no IGTV, então vocês vão conseguir acompanhar aí no horário das 8 horas, que é o horário de costume. E hoje nós vamos falar sobre o item 82, deixa eu colocar aqui o item para vocês, o outro, enquanto o pessoal vai chegando. Bora acordar, pessoal. Vou começar a leitura. A gente vai falar sobre o item 82, o outro, como eu já comentei. Reunião pública do dia 20/11 de 59. Uma reflexão sobre a questão 630 do Livro dos Espíritos. Bom dia, Gleison. Seja muito bem-vindo. Então, nós vamos falar sobre a questão 630 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito do item o bem e o mal. E Kardec questiona os espíritos. Vamos lá para a questão. Como pode distinguir o bem e o mal? E aí os espíritos respondem: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Ou seja, quando a gente faz o bem, a gente está seguindo aí as leis divinas, mas quando a gente começa a fazer o mal, a gente está se desviando dessas leis. Então, olha que importante aqui. Bom dia, Angel. Feliz Ano Novo, Gleison. Seja muito bem-vindo. Então, quando Kardec questiona aqui os espíritos a respeito dessa distinção entre o bem e o mal, é justamente para entender como é que nós devemos seguir, qual caminho devemos seguir. E quando ele explica aqui que o bem está ligado às leis divinas, quando a gente se desvia dessas leis divinas, nós estamos fazendo o mal. E é a respeito disso que Emmanuel vai falar na nossa reflexão hoje, número 82, o outro. Então, Emmanuel já começa assim: se já recolhestes migalhas de luz, diminui a sombra do outro. Vê-los-á em toda parte, esperando-te auxílio. Esse apela para teu pão, aquele aguarda a sombra de uma veste, este esmola a bagatela de tua bolsa. Eu vou parar aqui porque ele já começa a falar a respeito dessa questão da caridade material e depois ele vai entrar numa parte mais da questão da caridade muitas vezes moral. Então, quando ele fala aqui a respeito dessa caridade material, achei muito interessante quando ele coloca aqui, né, se já recolhestes migalha de luz, diminua a sombra do outro. Olha que interessante essa frase quando ele fala de migalha de luz. Quantos de nós conseguiram compreender um pouquinho dessas leis divinas, né? Nem que seja um pedacinho que são essas migalhas de luz. E de alguma forma, quando eu começo a compreender essas leis divinas, muitas vezes eu exijo que o outro tenha também essa mesma percepção e essa mesma visão que eu tenho. E, na verdade, eu deveria auxiliar esse nosso irmão. Quantos de nós, muitas vezes, percebendo que nós conseguimos ter essa consciência, enxergamos alguém que está num estágio diferente do nosso, a gente, ao invés de auxiliar e dar essa luz para essa pessoa que está muitas vezes no lado sombra, nesse momento sombra, eu acabo me afastando ao invés de eu auxiliar. Então, o Emmanuel veio aqui nos trazer, né, esse esclarecimento, essa elucidação, essa reflexão, o quanto nós que temos um pouquinho dessa migalhinha de luz, nós precisamos muitas vezes clarear, trazer essa luz para essas pessoas que estão no lado sombra. E tem tudo a ver com o que a gente fala aqui diariamente, né, a respeito de trazer a luz para as nossas lamparinas. Então, é um pouco disso. Será que eu estou fazendo isso no meu dia a dia? Eu estou conseguindo de alguma forma trazer um pouquinho dessa luz para essas pessoas que estão no lado sombra? E aí ele continua: aquele que roga 1 minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, o outro que pede compreensão.
Estava pressionado e feriu-te? Falava sem pensar e disse a palavra que te magoou? Superestimou a si mesmo e rogou no charco, ou seja, no lodo, né? Ficou ali no lodo. Pensando muito nessa... Vamos pensar aqui no lodo como esses pensamentos muitas vezes negativos que a gente cria. A gente superestima alguém, coloca uma pessoa numa expectativa que nós temos, e aí de repente, quando essa pessoa não consegue concluir ou fazer da forma como a gente gostaria, a gente superestima muitas vezes determinadas pessoas, a gente acaba quando a gente acaba... a gente tem aquela vontade, né? Acredita que a pessoa vai fazer alguma coisa por nós e a gente acaba ficando ali numa situação de... Quando a gente estima muito o outro e não aceita determinada situação, a gente acaba entrando numa situação de orgulho, de vaidade, de... eu esperava tanto, eu criava tanta expectativa em cima do outro e aí eu acabo entrando numa situação de frustração. Eu me frustro porque eu esperava dessa outra pessoa uma situação diferente, uma forma diferente de agir. E aí ele fala assim, enlouqueceu e tentou arrastar-te ao desequilíbrio. Quantas pessoas fazem isso, né? Muitas vezes perdem a razão e aí acabam querendo te levar também para essa situação. Muitas vezes você tem ali a consciência de que você não deveria fazer aquilo, mas você entra nessa mesma loucura, você entra nessa mesma vibração. Muitas vezes a pessoa perde o controle e consegue também te tirar do controle. Então olha que interessante quando ele fala a respeito dessa questão do bem e do mal. E aí ele traz muitas vezes para a gente pensar, para a gente trazer para a nossa realidade do dia a dia, o quanto muitas vezes nessas pequenas situações do dia a dia a gente entra nesse mal. A gente para de seguir as leis divinas, a gente olha para o outro como se fosse uma pessoa muito diferente de nós. Mas quando a gente começa a observar, ela é simplesmente um reflexo da nossa realidade. Bom dia, pessoal que está chegando. Só para avisar a todos, hoje eu precisei entrar um pouquinho mais cedo por conta de compromissos pessoais. Comentei aqui que vai ficar gravado para quem perdeu o início, mas a gente está aqui no capítulo 82, o outro, falando a respeito da questão 630 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito sobre o bem e o mal. Bem-vindo, Lulu, bem-vindo, Antônio, o A Espírita também aí com a gente, Augusto aí com a gente, Antônio, Marcos, sejam muito bem-vindos, sociólogo também. Ainda quando te faça perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Ou seja, Emmanuel trazendo aqui esse pedido de auxílio para com o outro, de ter muitas vezes essa visão de que o outro também é passível de errar, assim como nós já erramos. Quantas vezes e ainda erramos, né? Ele fala, se soubesses o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-te, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Estimaria de certo sentir como sentes, contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebestes. Então ele traz aqui para a gente já refletir a respeito, muitas vezes, do posicionamento do outro, desses erros que o outro comete, que muitas vezes esse outro não está na mesma situação e na mesma condição que você. Então muitas vezes você recebeu esse pouquinho de luz, como disse Emmanuel aqui no início da reflexão. Você já tem um pouquinho de entendimento, um pouquinho de discernimento a respeito das leis divinas, do que você pode ou não pode fazer, e o outro muitas vezes não tem ainda esse conhecimento. E você julga o outro na mesma condição que você. Você esquece que ele muitas vezes não tem esse conhecimento. E aí quando ele fala aqui a respeito do nevoeiro da ignorância, é porque muitas vezes a gente entende que o outro tem o mesmo conhecimento que nós, que ele não poderia jamais ter errado, porque nós não faríamos aquilo, e quantos de nós muitas vezes julgamos e nós mesmos faríamos igual o outro. E aí a gente perde aqui muitas vezes a oportunidade de dar o conhecimento, de trazer um pouquinho de esclarecimento, ou de alguma forma observar como a gente vê, né, na passagem de Paulo, o quanto ele acreditava na sua verdade,
o quanto ele acreditava que ele ali, no momento que ele perseguia os cristãos, aqueles que estavam, né, divulgando os ensinamentos ali de Cristo, o quanto para ele aquilo ali era verdade, o quanto para ele não existia realmente o Messias. O quanto para ele aquele cara ali era um charlatão. Então era a verdade dele, aquele momento ele ainda estava imerso nesse nevoeiro da ignorância. E aí quando ele percebe que ele estava ali cometendo, né, um erro, ele rapidamente entende. E aí ele fala: Senhor, o que queres de mim? Então muitas vezes esse outro que está em uma condição de falta de entendimento, de não conseguir compreender como você enxerga hoje, que é como Paulo estava ali naquela condição que é muito simbólica essa passagem de Paulo, quando ele de alguma forma fica cego ali, é justamente para demonstrar o quanto ele estava cego, o quanto muitos de nós muitas vezes estamos cegos e não conseguimos compreender a palavra do Mestre. E aí quando ele perde essa cegueira e tira aquelas escamas dos seus olhos, é justamente quando ele passa a enxergar. E quantos de nós no dia a dia estamos assim, nessa condição de cegueira? Quantos irmãos ao nosso redor estão nessa condição de cegueira? Nós estamos ainda nessa condição de cegueira. A gente consegue enxergar um pouquinho, como diz Emmanuel, que é um pouquinho dessa luz que a gente começou a perceber. Então, por que não compartilhar muitas vezes essa luz com os outros? Se te ironiza, ofereça-lhe paciência. Se te ofendes, consagra-lhe paciência maior. Mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho da amizade e de esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Olha só, Antônio comentando aqui, né? Aquele que está um pouquinho mais evoluído é muito mais fácil descer ao menos iluminado. Exatamente, Antônio, é isso. Será que nós, para nos elevar, nós não precisamos nos rebaixar muitas vezes, e na maioria das vezes, pensar nessa caridade como essa caridade de estar ao lado do próximo, e não só dessa caridade material, mas a caridade de ouvir, a caridade de muitas vezes falar, trazer uma palavra nesses momentos de dificuldade. E olha aqui, Emmanuel falando a respeito desse embaraço do crime, né, da gente ter ali o testemunho da amizade e da esperança, de deixar ali aquele pontinho de luz na história de alguém, para que lá na frente alguém lembre e fala: nossa, olha como foi importante o Antônio aqui naquele momento para mim, ou a Monique falou alguma coisa que mexeu comigo, né? De alguma forma despertou essa luz em mim. Olha que interessante, né? Como a gente pode fazer realmente a diferença com poucas palavras, muitas vezes, na vida do outro. Se és a vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa, ou seja, a palavra que amaldiçoa, e para a mão que também apedreja. Ou seja, será que nós temos essa dimensão de qual é a dor, muitas vezes, desse espírito? Quando ele fala aqui da dor, né? Quanta dor há na conta da vida deste espírito? Gente, vamos lembrar que a gente está falando aqui da dor não só dessa vida presente, mas de quantas outras vidas, quantas outras vivências, quantas outras experiências. A gente percebe muitas vezes espíritos amargurados, endurecidos, e a gente não consegue compreender e fala: nossa, essa pessoa tem uma vida, ela não deveria reclamar, ela não deveria muitas vezes se revoltar tanto quanto ela se revolta. Por que será? Então existe ali um passado que muitas vezes nós não compreendemos, nós não conseguimos enxergar porque não está ligado à vida presente. Muitas vezes essa pessoa tem ali uma determinada situação, uma determinada vivência que fica ali naquele inconsciente desse indivíduo e a gente não consegue entender o porquê tanta dureza. E aí Emmanuel fala: o outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexos de nós mesmos. Olha aí. Então, quando ele fala a respeito desse pedacinho da nossa história, será que essa pessoa não está passando no meu caminho por algum motivo? Porque tem alguma ligação com esse meu passado como espírito, com outras encarnações,
Será que essa pessoa não está passando no meu caminho e eu tinha que fazer algo diferente para essa pessoa, ou dar uma atenção diferenciada para essa pessoa e fazer diferente do que eu fiz em encarnações anteriores? E quando ele fala a respeito desse espelho, é porque nós já passamos por isso. Muitas vezes, quando essas pessoas cruzam o nosso caminho, é justamente para a gente olhar e falar: meu Deus, olha aí, eu já fui assim. Ou eu ainda sou assim, ela está sendo um reflexo de mim. Se eu enxergo esse defeito nela, será que eu não tenho esse defeito em mim? Olha só, Antônio colocando aqui, ó, como exemplo, podemos apresentar que com humildade nos traz de maneira clara o conhecimento dos espíritos superiores. Exatamente. Então, assim, olha, vamos começar, de alguma forma, a olhar esses espíritos que são exemplo, como o Antônio está dizendo. Então, de quem é o nosso maior exemplo, né? Que é Jesus. Vamos lá, como é que Jesus faria nessa situação? Eu gosto muito dessa frase. Ela pode parecer clichê, mas ele é o nosso maior exemplo. Como é que ele faria numa situação dessa, passando por determinada situação? Como é que ele agiria com essa pessoa? Ele julgaria? Ele teria preconceito? Ele apontaria o dedo? Ele jogaria pedra? Então é nisso que nós precisamos sempre refletir. E aí Emmanuel falou o seguinte: em casa é quem te comunga a faixa doméstica. Olha aí. Então olha nos nossos algozes aí do passado sendo resgatados no nosso ambiente familiar, e muitas vezes a gente não consegue compreender as dificuldades que nós temos. E quantos também espíritos iluminados vêm para o nosso lar, né, para nos auxiliar, para nos dar força, e aí a gente fala: nossa, se essa pessoa não existisse na minha casa, como seria diferente? Não é? A gente costuma olhar só o lado difícil, né, do ambiente familiar, mas quantas pessoas são tão queridas dentro do nosso ambiente familiar e nos auxiliam tanto, né, muitas vezes em determinado objetivo, em determinado propósito, determinada jornada. Bom dia, Martielli Neri. Seja bem-vinda. Adriano também, Gilca, sejam muito bem-vindos. Então, no nosso ambiente familiar, muitas vezes a gente traz aí o resgate das nossos espíritos familiares, né, que já vinham aí de outras encarnações, e muitas vezes dessas outras pessoas que nós temos algo a resgatar. E que de alguma forma nós precisamos trabalhar isso, não só nessa pessoa, mas principalmente em nós. Quantas coisas nós fizemos no passado com essa pessoa, e hoje eu olho para ela e falo: nossa, que espírito difícil de conviver, mas será que o erro, o defeito, o mal está nela ou está em mim? Será que não sou eu que preciso trabalhar determinadas questões? Ter mais paciência, ter mais indulgência, ser mais benevolente. E aí ele fala o seguinte: no mundo é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia, seja no grau da aversão. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento do bem, pense no outro. E a gente só pensa no bem para nós mesmos, né? É difícil a gente pensar no bem para com o outro. Então, quando a gente começa a discernir o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, normalmente a gente pensa no bem só para nós, na nossa individualidade, e a gente não normalmente passa o mal para o outro. Então aqui ele vem dizer: pensa no bem também para com o outro. Seja quem for, seja sempre a notícia do bem que vibre em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. E aqui, gente, quando ele fala dessa questão da vibração, quando a gente faz o bem, a vibração que nós irradiamos é maravilhosa, como o Antônio comentou. Muitas vezes a gente atrai espíritos superiores para próximo da gente. Quando a gente começa a exercer a caridade, quando a gente começa a fazer o bem pelo bem, a gente atrai espíritos que estão nessa mesma sintonia, que de alguma forma se afinizam com a gente por essa sintonia para o bem. E aí eles conseguem nos auxiliar também. Muitas vezes, nessa mesma encarnação, a gente tem alguma programação, alguma prova, algo que a gente precisa passar e que muitas vezes ela é atenuada pelo bem que nós fazemos para o outro. Então, muitas vezes eu aqui, Monique, tinha alguma coisa que eu teria que passar por determinada prova, começo a fazer o bem para com o outro, e o meu auxiliar ali, o meu mentor espiritual fala: nossa, olha que bacana, né?
Vamos dar uma atenuada aqui nesse sofrimento? Vamos dar uma diminuída nessa prova? Porque a Monique já chegou num patamar diferente, ou ela está buscando algo diferente, ela está se sintonizando com algo diferente. Eu não vou lembrar exatamente em qual livro que eu li isso, mas Emmanuel fala a respeito disso, né? Dessa aproximação de espíritos muitas vezes benfeitores, quando a gente começa a exercer um trabalho de caridade. E aqui, gente, não é só da caridade material, mas também principalmente dessa caridade moral. Quando a gente começa a orientar e direcionar e ajudar e auxiliar esse próximo, que muitas vezes cai nesse erro, não tem a mesma visibilidade que nós temos, a mesma visão que nós temos, e a gente começa a auxiliar. E aí Emmanuel fala o seguinte: a árvore é julgada pelos frutos. A criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os sucessos que compartilhemos, alguém nos carrega a imagem. Olha só que importante isso. Alguém nos carrega a imagem. Nós somos exemplos. Então a gente tem que estar pensando nisso o tempo todo. Quando eu faço uma ação, quando eu escolho fazer o bem ou fazer o mal, as pessoas estão me vendo, estão me enxergando como uma pessoa de referência, como uma pessoa como exemplo. Quantas pessoas nos observam e esperam muitas vezes alguma atitude de nós, né? Quando a gente falou aqui que a gente cria expectativa, que a gente espera do outro, muitas vezes, uma atitude diferente e a gente se decepciona. Quantos olham para a gente também e esperam uma atitude diferente, esperam um exemplo positivo ou esperam que a gente faça de determinada forma? E por que não ser o exemplo para essas pessoas? Então vamos trabalhar esse ponto. E aí Emmanuel finaliza: aquilo, pois, que fizestes ao outro, a ti mesmo fizestes. E aqui quando ele fala o que eu faço para o outro, estou fazendo para mim mesmo, é justamente nessa visão de que eu serei observado, eu serei julgado pelas minhas ações. E quando eu começo a fazer o bem, quando eu começo a fazer pelo outro, tá todo mundo nos observando, Deus está nos observando. E quando a gente desencarnar, a gente vai ter ali, como dizem algumas pessoas, que tem a possibilidade de ter aquela situação de experiência de quase morte, né? Que muitas vezes passa ali um filminho de tudo que aconteceu na vida. Será que eu estou seguindo o melhor caminho? Quantas pessoas passam por essa situação, né? Por essa experiência e voltam para o corpo físico e falam: meu Deus, passou um filme na minha cabeça. E aí quando passa esse filme, que a gente começa a consultar a nossa consciência e tudo aquilo que nós fizemos, a gente muitas vezes percebe que precisaríamos seguir um caminho diferente. Então não vamos esperar este momento, vamos começar a fazer agora. E aí quando Emmanuel fala a respeito dessa questão do outro, é não ter só um olhar individual, mas ter principalmente um olhar coletivo. Quando a gente fala de fazer o bem, a gente não está falando só de fazer o bem para nós mesmos, mas principalmente para com o outro, para aqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes a gente passa e não dá a devida atenção. A gente poderia ter feito diferente, a gente pensa em fazer algo pelo outro e a gente deixa. Quantas vezes a gente faz isso? A gente deixa, fala, depois eu faço isso. E a gente perde as oportunidades que muitas vezes a espiritualidade coloca no nosso caminho para fazer diferença na vida de alguém. Gente, era essa reflexão que Emmanuel nos deixou hoje, do outro, item 82. Amanhã falaremos do item 83, se desejas, que será da questão 843. Então, para quem quer, quem gosta aí de estudar antes, a questão do Livro dos Espíritos será a questão 843. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelo horário de hoje. Hoje a gente vai realmente fazer mais cedo por conta de compromissos pessoais. Agradeço a todos que estiveram aí com a gente. Quem não esteve aí com a gente, assista depois. Um beijo grande, minhas lamparinas que estão sempre com a gente. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, de segunda a sexta, estou aqui às 8 horas da manhã. Entre 8 e 8 e meia, nós estamos fazendo a reflexão deste livro, que é a Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. E fica aí o convite para vocês nos acompanharem. Essa nossa live, essa nossa reflexão fica salva aí no IGTV. E também, esse final de semana, eu subi todas as reflexões
da semana passada também no YouTube, no canal Luz da Alma. Então, para quem não assistiu, para quem não acompanhou, entrem lá, dá para fazer uma maratonada de reflexões desse livro, para vocês conseguirem acompanhar a gente. Então, estamos aí entrando nesse item 82, e nós vamos até o item 91 para finalizar o livro. E estou aqui pensando qual será o próximo livro que a gente deve estudar aí pela manhã. Já recebi algumas indicações de vocês mesmo. Quem tiver outras indicações de livros que vocês queiram estudar pela manhã, tem que ser um livro bem nessa linha desse livro Religião dos Espíritos, para dar essa animação logo de manhã, para a gente acordar bem no dia, né? Fazendo uma reflexão e pensando de forma positiva, tá bom? Gente, beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.